Segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor. Aqui, de novo, o irmão Elias, mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. Vocês que me conhecem sabem muito bem que eu bato muito numa tecla chamada sábado. E por esta razão, muitas pessoas bem intencionadas, algumas nem tão pacientes, mas pessoas que acham que eu estou errado, essas pessoas me orientam e dizem: olha, Elias, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E eu sei que nós estamos debaixo da graça. Mas livres da lei, sim, nós estamos livres da lei, mas qual lei? Existem muitas leis na palavra do Senhor. E hoje eu quero falar com você especificamente sobre a lei do pecado. Romanos capítulo 8, o verso 4 em diante, nos dá uma ideia de que a liberdade que Cristo nos deu é no que diz respeito à lei do pecado e não à lei de Deus. Porque a lei de Deus ela é perfeita. Vamos ler um pouco a palavra do Senhor, pensar um pouco e pedir a Deus que nos abra nossa mente para que a gente possa entender melhor a palavra dele. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 8, a partir do verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja só, já na primeira palavra, no verso 4, para que a justiça da lei. A lei é justa, é santa, é boa, é perfeita, agradável. A lei é de Deus, é perfeita. Então o verso 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Bom, então aqui a gente já viu que quem anda segundo o Espírito, quem anda na orientação do Espírito Santo de Deus, está livre da lei do pecado, mas está dentro da lei justa de Deus. Verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Verso 6. Mas antes um pouquinho no 5. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O que causa a morte? O que causa a morte espiritual é o pecado. O que é o pecado? O pecado, diz Tiago, é a transgressão da lei. Que lei? Vocês dizem aí que, algumas pessoas dizem que a lei já passou, nós temos o tempo da graça. Ora, o pecado é a transgressão da lei. Se a lei já tivesse ido embora, se não existisse mais a lei, se nós não fôssemos obrigados a guardar a lei do Senhor, então Tiago nem escreveria. Por que Tiago escreveria que o pecado é a transgressão da lei? Se ele escreveu que a lei continua sendo transgredida, é porque ela existe. Porque ninguém transgride uma lei que não existe. Se Tiago fala que pecado é a transgressão da lei, ponha a cabeça para raciocinar. Se o pecado é a transgressão da lei, logo a lei é perfeita. Quem comete transgressões contra a lei, comete pecado. Muito bem. Verso 6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto, verso 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Mas por que inimizade? O versículo diz: pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Vou repetir o verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Como é inimigo de Deus? Por quê? Não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém,
não estáis na carne, mas no Espírito. Isto é, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Meus irmãos, amados irmãos e irmãs, amigos, amigas, inclusive vocês aí que se declaram abertamente inimigos meus, dizendo que eu sou instrumento de Satanás, porque eu não aceitei Jesus Cristo, porque eu vivo preso na lei, e louvado seja Deus que eu vivo preso na lei de Deus, porque a palavra de Deus, Jesus Cristo, me libertou da lei do pecado. Amado, não é chegar e jogar ódio para cima de quem pensa o contrário a você, é meditar a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina. E esse texto é muito enfático em dizer que se eu viver segundo a carne, se eu viver debaixo da lei do pecado, eu só quero as coisas, eu não quero nem saber de me sujeitar à lei de Deus. Mas se eu for um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus ou um homem de Deus, você vai ter prazer em se sujeitar à lei de Deus. O Salmo diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Amado, não deixe o inimigo das nossas almas embotar e fazer você ficar cego. Não, Jesus Cristo não te libertou da lei de Deus. Jesus Cristo te libertou da lei do pecado. Então, quem vive segundo a carne, não se deixa sujeitar de jeito nenhum. Não, lei de Deus não. Agora estou na graça, eu não vivo debaixo da lei. A lei já era. Isto é influência maligna, meu irmão. Romanos é muito claro, capítulo 8 de Romanos, e vou repetir aqui, verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por que é inimizade contra Deus? Pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então, meu amado, eu declaro abertamente: olha, o sábado faz parte da lei de Deus, tem que ser seguida, tem que ser guardada essa lei de Deus. E as pessoas atiram pedras e se possível for, até me enforcariam. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não creia que os adventistas, e me perdoe falar assim clarinho, não creia que os adventistas estão salvos porque guardam o sábado. Eles guardam o sábado, mas tem outras coisas que eles infringem a lei de Deus. Não creia que os testemunhos de Jeová estão salvos porque proclamam que o único Deus é o Senhor Jeová. É verdade. O único Deus é o Senhor Jeová. Mas eles infringem outras partes da lei. Não pense que os pentecostais, os neopentecostais, os católicos, carismáticos ou tradicionais, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor, abra os seus olhos. Peça a Deus para abrir os seus olhos, os teus olhos. Ou peça a Deus para abrir os meus olhos, se você acha que eu estou perdido. E vamos ler a palavra do Senhor juntos. Vamos meditar a palavra do Senhor juntos com o Espírito Santo. Esqueça a denominação. Porque deixa eu lembrar para você, quando Jesus Cristo saiu daqui, ele deixou uma igreja. Não a igreja católica, não a igreja pentecostal, não a igreja não, ele deixou a igreja dele, que não tem nome, não tem rótulo, é a igreja do Senhor. E esta igreja do Senhor, Jesus Cristo um dia falou assim: olha, eu não tenho doutrina, a minha doutrina é do meu Pai, daquele que me enviou. Veja só, Jesus Cristo, o Senhor, disse: eu não tenho doutrina, a minha doutrina é a doutrina do meu Pai que me enviou. E hoje os grupos dizem a nossa doutrina. Se você vai estar conosco, tem que estar sujeito à nossa doutrina. Veja o disparate. Jesus disse: eu não tenho doutrina. As denominações dizem a nossa doutrina. É melhor ficar com o Espírito Santo. Bom, eu penso assim, né? Quanto a você, meu querido, você, minha querida, você é livre. Se você quiser se atirar contra Deus, vá em frente. Se você quiser se atirar nos braços do Senhor, vá em frente. Você é livre para escolher vida ou morte. Agora, vida só para aqueles que estão debaixo da lei de Deus.
A lei de Deus é perfeita. Pensem nisso. Fiquem em paz.